Eu falo agora ao vivo com o economista Sandro Prado, que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse cenário, né, Sandro? Bom dia, bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Wilker. É um prazer estar aqui com você e com todos os telespectadores da Pai Eterno. Entre outros motivos alegados aí, né, como justificativas para a alta, principalmente do arroz, é a questão climática, né, Sandro? Isso já era previsto, a gente já tinha visto esse cenário, porque a gente sabe que é um dos alimentos mais básicos que a gente tem aqui no nosso país. Qual que é a avaliação? O que está justificando tantas altas, hein? Wilker, uma das questões, né, hoje muito comentadas é justamente o efeito El Niño. Nós estamos passando por mudanças climáticas muito bruscas, aonde a gente está tendo, nas mais diversos estados brasileiros, períodos de muita chuva, muito intensa, períodos de muita seca, de muita escassez. Então, essa escassez, por exemplo, que a gente tem de chuvas em alguns lugares, isso vai fazer com que o preço dos alimentos produzidos nesses lugares, eles tenham um aumento. Quando a gente trata especificamente do arroz, ela é uma cultura que ela não é disseminada por todos os estados brasileiros. A produção de arroz, ela principalmente fica concentrada no sul e no sudeste, que são estados que têm o clima mais propício para esse tipo de cultura. E como a gente sabe, né, o arroz ele é a vedete no prato de todo brasileiro. O arroz e o feijão, ele não pode faltar, independente se a gente esteja falando de pessoas que moram no Rio Grande do Sul, que moram em Goiás, que moram em Pernambuco, sempre o arroz ele é um dos itens que está ali integrante da nossa cesta básica. Então nós tivemos, principalmente agora no mês de dezembro, que a dona de casa sentiu muito, um aumento muito forte, né, proporcionalmente no arroz. O arroz é um dos alimentos que está mais caro, a gente não estava acostumado a pagar todo esse preço no arroz, mas também a gente pode colocar aí o feijão, que é justamente a casadinha do arroz com feijão, ele ainda também continua muito caro, ele também depende muito das questões climáticas, da oferta, no mercado nacional, porque é um produto produzido muito internamente, não é um produto como a soja, que é produzido para exportação, não é como a proteína animal, que a gente exporta muito, são produtos mais produzidos para o mercado interno. Além disso, também, um outro item que também é sagrado na mesa do brasileiro é a farinha, porque a farinha, tanto a de trigo quanto a de mandioca, algumas regiões utilizam muito para a produção de alimentos na hora do almoço, mas também tem lugares aí que o hábito de comer pães, né, bolos e massas, ele é muito grande. Como nós temos um país muito diverso, por exemplo, quando a gente fala do próprio feijão, pegando, por exemplo, o Rio de Janeiro, o feijão mais consumido lá é o feijão preto. Quando a gente pega, por exemplo, São Paulo, já é o carioquinha. Se a gente pega o Nordeste, o feijão macaçar, né, que é um tipo de feijão verde seco, ele é o mais consumido. Mas, independente disso, os preços, obviamente, estão caros. Porém, se a gente também analisa estado a estado, vamos pegar um exemplo, por exemplo, do próprio estado de Goiás, né? Hoje, o estado de Goiás, o DIEESE, que é o Departamento Intersindical do DIEESE, que faz esses estudos socioeconômicos há muitos anos, ele faz o acompanhamento da cesta básica, que hoje é composta por 13 produtos. Se a gente pega hoje o valor da cesta básica em Goiânia, ela está em R$ 669, o que corresponde a 54,82% do salário mínimo líquido, né? Que é uma coisa importante também a gente evidenciar. Nós tivemos agora um reajuste de cerca de 7% do salário mínimo, ele foi para R$ 1.412. No entanto, todos os trabalhadores seletistas, eles têm um desconto obrigatório do INSS, que é um desconto de 7,5%, e esse desconto ele fica em R$ 105,90. Então, na verdade, o salário líquido do trabalhador ele é menor. E é sobre esse que eu fiz esses cálculos. Então, quando a gente pega Goiânia, que é uma das capitais pesquisadas, Wilker, a Uhum. cesta básica está R$ 669,36, o que corresponde a 54,82% do salário mínimo líquido. Mas se a gente vai, por exemplo, lá para Pernambuco, lá no Nordeste, nós temos a cesta básica de R$ 538, R$ 130 a menos
que corresponde a 44% do salário mínimo líquido. Ou seja, nós temos ainda uma diferença muito grande de preços interregionais. Então, Certo. se um trabalhador hoje que mora em Recife for comprar a cesta básica, ele paga R$ 130 a menos do que um trabalhador que vai comprar em Goiânia. Então, são realidades bastante diferentes. Tá certo. Fato é que não tá fácil, né? Principalmente para as pessoas mais pobres que dedicam uma parcela muito grande da sua renda, como você exemplificou muito bem para a gente, para comprar comida. Tem alguma previsão? Hoje a gente consegue fazer alguma previsão de quando esses preços vão se estabilizar ou até reduzir um pouquinho? Wilker, né? A minha fala foi uma fala bastante técnica, né? Aham. Mas veja, a economia popular realmente não vive de questões técnicas. Ninguém está tão preocupado com conflitos internacionais, nem a gente quer saber mesmo quando é que os preços dos alimentos vai diminuir, como é que está para comprar, e quem sofre no bolso, como foi bem mostrado aí, são os grandes exemplos que foram colocados. Então é o seguinte, quais são tem perspectivas boas e perspectivas não tão boas. Uma é que o efeito El Niño ainda vai continuar muito forte no 2024. Isso afeta a safra, principalmente de alguns produtos básicos consumidos pelo brasileiro. Então, nós devemos, devido a esses fenômenos climáticos, alguns alimentos terem alta, continuarem em alta. A boa notícia é que é uma expectativa, porque nós aprovamos agora, no dia 20 de dezembro, a nossa reforma tributária. Precisa ainda de projetos de lei para regulamentar, será feita uma nova cesta básica, que a gente espera que seja mais ampliada do que os 13 alimentos que hoje tem, e se coloca que essa cesta básica vai ser desonerada de impostos, de tributos. E com isso a gente espera que, diminuindo os tributos, esses alimentos básicos, eles passem a ter um preço menor, um preço diminuto. Mas no ano de 2023, em termos internacionais e até no Brasil, a gente teve um pequeno recuo médio do preço dos alimentos, mas em 2024, se a gente continuar da maneira que hoje tiver, nós não teremos aí, em média, um recuo. E os alimentos, que foi justamente o que fez com que a inflação do ano de 2023 ficasse dentro da meta, né? A inflação vai ser divulgada hoje, a inflação oficial IPCA, no máximo aí 4,5% aproximadamente, mas no Certo. ano de 2024 pode afetar e os alimentos aí podem continuar subindo. Sempre lembrando, alguns têm um preço elevado e os outros diminuem. Há uma sazonalidade muito grande. Como o óleo de soja estava muito caro e agora ele já está bem mais barato do que era no começo do ano de 2023. Aí a dona de casa e o dono de casa faz esse movimento também, né? Para ficar se equilibrando ali para fazer o dinheiro durar o mês todo. Obrigado, viu, Sandro, pela sua participação. Sempre bom falar com você. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. É isso aí. Tem que pesquisar aí nos lugares mais baratos, comprar produtos de época, né, Wilker? Com Porque certeza. só sabe mesmo aí quanto ganha pouco, onde que vai aplicar esse dinheiro. Obrigado. Eu que agradeço. Tchau, tchau.